Olá, turminha, tudo bem? Atividade de história hoje, página 4, 5, 6 e 7. As memórias de um povo. Turminha, as histórias fazem parte da identidade de um povo e geralmente são compartilhadas pelos grupos de indivíduos que fazem parte desse povo. Essas memórias coletivas desenvolvem nas pessoas um sentimento de pertencimento a um lugar, e a uma sociedade e a uma história em comum. A ilustração desta página mostra como as diferentes formas de marcos de memória podem ser representadas nas cidades brasileiras. Primeiro, turminha, um dos marcos de memória são, no Brasil e no mundo, muitos nomes de ruas relembram datas e personagens históricos que faziam parte da história do país. Você sabia que todos os cidadãos brasileiros têm o direito de propor a nomeação ou a troca de um nome de uma rua? Também temos outro, que é sobre monumentos. Você já deve ter observado que nas cidades normalmente existem vários monumentos, estátuas, esculturas, painéis, obelísticos e etc. Essas construções homenageiam pessoas ou grupos sociais e servem para manter a memória deles e de seus feitos. Há uma grande diversidade de monumentos no Brasil que representam indígenas, membros do exército, personalidades políticas, afrodescendentes, imigrantes, entre outros grupos de pessoas. Hospitais, bibliotecas, escolas públicas e outras instituições também podem receber nomes que fazem homenagem a datas ou personagens históricos, como podemos observar no Colégio Estadual Tiradentes. Também, turminha, desde 1949, o dia 7 de setembro é feriado nacional no Brasil. Nessa data comemora-se momento em que o país se tornou independente de Portugal, ou seja, deixou de ser governado e administrado pelo então Reino Português. Nesse dia, é muito comum em várias cidades brasileiras ocorrerem desfiles públicos organizados pela população e por militares. Essa é uma forma de celebrar e preservar a lembrança desse acontecimento. É importante também saber, porém, que as memórias de um povo são construídas no decorrer do tempo pelos sujeitos que têm interesse em preservá-las. Atividade número 1. O que são marcos de memória? Se não tiver espaço suficiente, responda no caderno na parte de história. Número 2. Pinte de azul as frases corretas e de vermelho as frases incorretas. E atividade número 3. Os marcos de memória podem ser encontrados de diferentes formas em uma sociedade. Escreva 3 exemplos. Também, se não tiver espaço, faça no caderno. Explorando documentos. Leia este trecho do depoimento de Edgar Martins, em que fala de lembranças que tem o bairro Vila Guilherme, na cidade de São Paulo, onde ele e seus antepassados viveram. Lembro-me da Praça Oscar, hoje Praça Oscar da Silva, onde havia o parquinho, Parque Infantil Padre Anchieta. Na prefeitura, hoje uma linda praça com árvores e destacando as lindas oliveiras. Uma homenagem ao Cão Salomão, um pastor policial, um obelisco do Lions Clube da Vila Guilherme. Ao lado vocês podem observar a Praça Oscar da Silva no bairro Vila Guilherme, em São Paulo. Tarde também fala sobre um ponto histórico de madeira do ônibus 57, Vila Guilherme, Anhanguabaiu. E também um lindo playground para as crianças do bairro. Nota: uma vez por semana, no período da noite, colocam uma tela e passavam um filme aos frequentadores da praça. Não poderia esquecer da biquinha,
na Rua Petrópolis, hoje Rua Cássio de Almeida, onde havia uma trilha que ia até a Rua Chico Pontes. Podemos observar, turminha, nessas lembranças, que muitas coisas também mudaram da época que ele vivenciou todo esse momento marcante na vida dele. Próxima página, atividade. De acordo com a leitura do texto, responda às questões. Letra A. Que lugares citados no texto guardam a história da Praça Oscar da Silva e podem ser consideradas marcos da memória? Letra B. No texto, sublinhe os nomes de locais que homenageiam pessoas na Vila Guilherme. E depois, turminha, lá embaixo tem eu faço parte da história. Número 1, escreva o nome de marco de memórias que guardam histórias de eventos ou sujeitos históricos na sua cidade. Depois, na número 2, no espaço a seguir, colhe uma imagem ou desenhe um marco de memória da cidade. Turminha, por hoje se encerra a nossa aula de história. Um beijo, qualquer dúvida é só vocês me chamarem.